Boa noite, agora é noite. Eu estou a gravar um vídeo para os meus pacientes, para pacientes futuros. E quero falar sobre uma situação na clínica comum, em que nós temos uma linha de clientes que vêm com dores na zona lombar, bastante fortes, causado por uma terapia bastante específica. Eu não quero dizer que esta terapia não está correta, é uma terapia, mas quero alertar pessoas que cada terapia tem o seu tempo e tem a sua ação. Portanto, antes de aplicar qualquer tipo de terapia, eu acho que cada paciente devia bem informado sobre estas terapias, o que esta terapia pode causar, tipo contraindicações e benefícios. Portanto, um caso clínico que nós temos, apareceu na nossa clínica uma senhora, e isto acontece a cada mês. Uma senhora ou uma senhora, não interessa. E trouxe para os nossos exames ressonância magnética de 2019, onde o senhor aqui achou dor no lombar, foi lá dirigido para fazer a avaliação, e no exame está escrito que ela tem desidratação de disco intervertebral. Isto foi 2019. O que é isto de desidratação de disco intervertebral? O nosso disco é uma esponja ou uma mola que amortece vários tipos de movimentos. Andar, saltar, ela faz como amortizador. O que acontece? O nosso disco vertebral tem várias estruturas interiores, um anel pulposo, paredes, uma placa, portanto, há três tipos de estruturas bastante específicos. E ela está construída através de três tipos de colagênios principal. Colagênio tipo 1, colagênio tipo 2 e um bocadinho colagênio tipo 3. Todo este conjunto de material faz uma ação bastante específica. Eles capturam a água que vem do nosso organismo e através desta água o nosso disco tem uma elasticidade bastante suficiente para suportar pancadas que nós fazemos. Levantar peso do chão, saltar, andar muito, conduzir. Portanto, ele sempre devia resistir a estes tipos de aplicações físicas. Portanto, mais com idades, com movimentos incorretos, com uma alimentação incorreta, peso mais, peso menos, com falta de microelementos, o nosso disco vertebral começa a perder capacidade de capturar a água. O que acontece? Ele começa a ganhar desidratação, portanto perde água, o disco começa a ficar rígido e quando existe um movimento muito forte, eles fazem feridas dentro do disco, portanto microfraturas interiores. O que acontece? A altura do disco, por exemplo, do L5S1 mais alto do corpo, até chega a 1 cm, começa a reduzir, mas ele reduz quando o disco perde capacidade de suportar duas vértebras, uma em cima, a outra em baixo. Portanto, quando nós andamos, ele faz assim, e depois ele cada vez menos. Porquê? Porque não temos água dentro do disco. Acontece isto porquê? Porque quando nós fazemos movimentos muito bruscos, nós temos contraturas no músculos. O que é esta contratura do músculo? Perda de tônus de músculo. O nosso músculo tem um tônus, capacidade de contrair, relaxar, contrair, relaxar. Através disso, o disco tem este movimento. Imagina o músculo contraiu e não relaxou. O senhor toma comprimidos, deitava, ficava um bocadinho repousada, mas o músculo ficou nesta posição. Ele continuou a contrair e relaxar, mas não vai voltar para o seu tônus. Portanto, entrou no hipertônus. O que acontece? Uma tensão no disco aumenta, a perda de água vai aumentando. Normalmente acontece aqui, quando a pessoa muito tempo sentado, entra no stress, toma alguns comprimidos específicos, não vou dizendo, para não assustar as pessoas, e não faz fisioterapias que dirigido para voltar o músculo contraturados com hipertônus para tônus normal. Portanto, existe hipertônus, existe uma contração no disco, existe uma pressão, o disco deslataçado. O que acontece? Volta de disco na zona paravertebral, portanto, nós temos facetas, duas articulações. O que acontece? Perde da altura do disco e facetas vai aproximar. E nossas facetas têm muitos receptores do sistema nervoso. São placas terminais. O que eles fazem? Eles capturam alguns tipos de danificações
nosso organismo e através de dor fala conosco. Portanto, quando nós sentimos dor, uma mal-estar, isso significa que o sistema nervoso central e o nosso alarme de nossa saúde tem que comunicar conosco para nós fazermos alguma coisa. Por exemplo, dar água ao nosso disco, ou aumentar a hidratação. Mas para aumentar a hidratação, eu devia tirar hipertónus e dar tônus. E daí, o nosso sistema nervoso vai calando e nós ficamos bem. Está entendido, não é? O que acontece? Em 2019, a senhora chegou para médico. Naquela altura que fiz consulta ao neurocirurgião. Claro, o neurocirurgião não pode fazer nada de hidratação de disco. Ela precisa simplesmente de uma fisioterapia, um repouso específico, uma microalimentação bastante específica para hidratar este disco. Porque acontece aqui, quando existe desidratação no disco, nós vamos entender uma coisa. Nós temos, através, eu vou dizendo, mesmo específico o que causa isso, ou movimentos específicos que obriga a fazer ou contraturas, que tanto aumenta a hipertônus muscular, portanto, o excesso de peso, desbalanço bomba sódio-potássio na nossa célula, quando temos menos potássio, o estresse, portanto, são fatores que causam este problema. Portanto, e se nós vamos tirar estes fatores e fazer boa fisioterapia na coluna vertebral, se calhar ela não sofria depois de algumas terapias mais específicas. Portanto, isto é o fator principal que causa isso. Para tirar estes fatores, nós temos, na nossa clínica, nós temos vários tipos de terapias. Laser terapia, magnetoterapia, movimento específico, massagem específica, eletroterapia com frequência específica. Mas pronto. Portanto, esta situação de desidratação do disco não é complicada. Porque é só desidratação, facetas não está alterado, a coluna está alinhada, ela simplesmente sente contraturas nos músculos e dores porque os receptores ficam irritados. O que o médico aconselhou? Fazer a radiofrequência térmica. Eu não vou criticar o médico e não vou criticar a radiofrequência térmica, porque esta é uma terapia bastante específica que devia ter aplicado em certas situações. Mas antes disso, vamos falar sobre a radiofrequência térmica. O que eles fazem? Através de um aparelho específico, o técnico entra no coluna vertebral com agulhas específicas e faz destruição de terminais nervosos. Significa o alarme que o corpo tem, nós desligamos. Portanto, imagina em casa, tem alarme, tenta entrar um bandido, o alarme grita, e o que você faz? Desliga o alarme, o bandido pode entrar. Não é lógico, não é? Portanto, existe destruição dos terminais do sistema nervoso, que é responsável pelo dor, e eles queimam com temperatura alta. Portanto, existem duas técnicas para queimar isso. Uma técnica contínua, que eles aplicam a agulha com a temperatura até 80. Ou técnica pulsátil, que eles já põem algumas agulhas com temperatura 42 e com pulsações começa a queimar o nervo. Portanto, o que eles vão fazendo? Danificar placas do sistema nervoso. Portanto, eles vão danificar o alarme. Problema qual? O problema que nós temos não tratam. Eles só desligam o alarme. A pessoa pode tirar dor, e eu acredito que tira, e muitas pessoas tiram dor. Só que quando a senhora apresentou exames de 2023, passou quase 4 anos, ela ficou com grande dor no lombar e alterações na coluna vertebral. Degeneração do disco, agravou muito, a altura do disco perdeu quase 70%. Claro que facetas articulares, como o disco diminuiu a altura, ganha uma pressão maior. O que significa o quê? O osso começa a crescer. Você já ouviu palavras das tefitos, bicos de papagaio. Próprio vértebras também começavam a acrescentar. O que acontece? A irritação de ligamentos, de músculos, de tendões aumentou.
E está lá um nervo. E claro, quando existe inflamação, o que acontece? O tecido enche. Portanto, a pessoa começou a inflamar o próprio nervo, espaço foraminal onde passa nervo ficou mais estreito. E temos o que temos? Temos artrose na facetas que não tivemos há 3 anos. Temos grande degradação de disco L5, isso, uma perda de altura que quase 60%. Temos um canal estreito de foraminal onde passa nervo. Portanto, já acontece aqui alterações morfológicas que na estrutura da coluna vertebral, já não conseguimos fazer nada. Portanto, o que nós podemos fazer? Tentar diminuir o espasmo, porque espasmo, hipertônus também ficou. Diminuir este espasmo, tentar, através de nossas terapias, diminuir inflamação na zona e, através de movimentos específicos, tirar hipertônus e ganhar o tônus muscular. Portanto, tônus que vai diminuir carga no vértebras. Portanto, a situação já é complicado. Se a senhora chegava comigo na nossa clínica há 3 anos, ela nunca chegava deste problema. Portanto, tentem entender uma coisa. A radiofrequência térmica tem a sua lógica. Quando, por exemplo, você entrou num acidente, partiu uma vértebra ou qualquer coisa, e fazia fisioterapia para diminuir hipertônus e aumentar a hidratação de disco. E assim, radiofrequência térmica, se continua a dor, tem a sua razão. Mas, além disso, de radiofrequência térmica, quando você acaba a radiofrequência térmica, você devia fazer ainda pelo menos um mês, uma terapia específica para diminuir o hipertônus e aumentar o fluxo sanguíneo e volta de coluna vertebral. Está entendido nisso? Não só a radiofrequência. Portanto, a radiofrequência térmica dirigida para pessoas que já não conseguem tirar dor de nenhuma maneira. Isto sim. Mas se fazer só a radiofrequência, queimar nervos e não alterar a estrutura, é muito mal. Está entendido isso? Portanto, fica alerta sobre esta situação. Fala sempre com o seu médico porque ele aplica esta terapia, para que, qual é o destino, o que pode causar depois, o que ele aconselha. Siga do nosso vídeo, nós vamos cada vez mais descargar vídeos sobre situações no nosso trabalho e alertar pessoas sobre algumas terapias. Além disso, nós vamos falar também sobre laser terapia, magnetoterapia, eletroterapia, porque cada terapia tem os seus benefícios e muitas vezes não precisamos entrar assim tão direito e tão rijo para a coluna vertebral. Existem métodos que podem ajudar sem causar grandes problemas. Obrigado, siga o nosso canal YouTube. Entre na nossa clínica, nós também temos cursos para pessoas de personal trainer, como o que é esta kinesioterapia, que nós podemos aplicar. Nós pessoas com várias doenças, pergunta o que você quer perguntar, nós vamos tentar atender no todas as perguntas, responder no dúvidas sobre várias terapias que podia ser aplicado no nossa clínica ou em outras clínicas. Boa noite.